Olá a todos, bem-vindos. Hoje temos como convidado o investigador Carlos Filipe, do Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e Património, instituição que na próxima semana promove um congresso de grande relevância sobre um setor que precisa urgentemente de um olhar diferente e de uma reflexão: os mármores. Carlos, agradeço a sua presença aqui no Digital. Começava por lhe pedir que nos explicasse como surge este congresso e, em linhas gerais, quais os objetivos para a realização deste congresso. Muito obrigado pelo convite, cumprimento o auditório e estamos muito próximo da realização de um congresso internacional cujo título é Mármore do Alentejo, da História ao Património, o caso da indústria portuguesa no mercado global das rochas ornamentais. Bem, há alguns focos, uns mais importantes, outros menos importantes. Aquele que é talvez mais relevante será a apresentação de conclusões de um trabalho que foi trabalhado nesta terceira fase. Portanto, é um trabalho de investigação realizado por equipas pluridisciplinares e que vão apresentar as suas conclusões de trabalho. E isto estamos a falar sobre o nosso recurso natural, que é o mármore. A ideia que tudo se conhecia é uma falácia. E a prova disso é que cada vez mais somos surpreendidos com grandes novidades, quer para a história, quer para a história das técnicas, quer do ponto de vista da arqueologia, quer do ponto de vista do que foi o nosso passado e os passados dos vários povos que estiveram por aqui. E isto é muito importante até para definir a estratégia do futuro. Portanto, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós queremos, enquanto investigadores das ciências sociais e humanas, promover um conjunto de iniciativas levando às outras ciências o nosso conhecimento e partilhando com eles o nosso conhecimento. O mesmo acontece com as ciências chamadas exatas, a geologia e outras das ciências que estão dedicadas aos recursos pétreos, exatamente este estímulo de podermos partilhar em comum um recurso que não nos dá apenas a história desse mesmo recurso, mas sim também a história dos homens, das técnicas e daquilo que temos que reinventar a partir dessas antigas técnicas para que se possa no futuro dar sustentabilidade quer a esta economia, esta escala de economia, quer ao próprio território. Portanto, este é o terceiro aspecto que não queremos desvirtuar. E, finalmente, como tem aqui a missão este congresso, também tornar público uma região particular onde existe o recurso mármore, mas onde existe um património vastíssimo utilizado exatamente com esse recurso. E isto estamos a falar num roteiro em que o próprio SECHAP desenvolveu, que é a Rota do Mármore, e que é o último dos estados em que é importante desenvolver e integrar no conjunto daquilo que foi a investigação. Portanto, a investigação vai dar contributos para estas diversas realidades. Esta investigação que faz parte do projeto Património e História da Indústria dos Mármores, que vai na terceira fase. Exatamente. Portanto, a conclusão deste projeto, que está projetado para fevereiro de 2022, é a terceira fase. O que quer dizer que já houve duas por antecedência. Portanto, isto é um projeto que se inicia sem recursos financeiros em 2012 e depois tem 3 apoios financeiros, cada um para a sua fase, sendo que esta, como digo, vai terminar em 2022 com a publicação de volumes. Para além deste congresso, também serão
apresentados todos os textos em volumes e que vão ser disponibilizados às comunidades. Há pouco falava no estudo também da história desta indústria dos mármores. É importante conhecer a história para se construir o futuro, digamos assim, desta indústria? Claro, porque é fundamental nós interpretarmos a história no momento da sua ocorrência. Já houve períodos em que as técnicas utilizavam muita mão de obra. Hoje, fruto da evolução tecnológica, há uma substituição de máquinas e de tecnologias por pessoas. Mas, no fundo, o que está subjacente sempre a isto é que temos um recurso e temos que encontrar as melhores práticas para utilizar esse recurso. Portanto, uma coisa não pode substituir a outra. E isto tem que ser sempre visto deste prisma em que a história marcou determinados momentos e técnicas, e essas técnicas tiveram sempre em conta o recurso. E é aquilo que a história faz, integrando exatamente essas antigas técnicas nas novas tecnologias. E isto consegue-se através da história. A história que revelou que ao longo dos anos esta indústria conseguiu, digamos que, ultrapassar várias crises. Pode-se aplicar também neste momento em que o país e também a região ultrapassa esta crise da Covid. Pode-se aplicar também aqui esta história de como ultrapassar as crises? Nós encontramos crises no setor da indústria dos mármores desde o período romano. Portanto, já durante o Império houve várias crises económicas e isso revelava-se exatamente naquilo que era o seu principal mercado, que era as rochas ornamentais, o uso do mármore. Portanto, desde essa altura para cá, nós temos conhecimento dos períodos áureos e dos períodos de declínio. E, portanto, não temos que ficar surpreendidos que, de vez em quando, vamos ter que nos adaptar às circunstâncias que o setor passa por declínios. Mas são declínios naturais pela evolução da economia, pela evolução do pensamento dos atores que estão ligados àquilo que são a construção das cidades, dos monumentos, das casas. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que nos levam sempre a um elemento comum, que é encontrar forma de interpretar, por um lado, as crises e os momentos áureos e depois preparar exatamente o nosso futuro. Isto é uma questão de lógica, olhando um pouco para trás, perceber como é que eles ultrapassaram esses momentos de crise e entraram em nova expansão, e é aquilo que, para o futuro, vamos ter que lidar, não há outra forma. E é na história desta indústria que está baseado praticamente o primeiro dia deste congresso, onde estão grandes especialistas e investigadores também da história da indústria do mármore neste primeiro dia do congresso, que é no dia 25. No dia 25. Começamos com um painel dedicado ao Império Romano. Consideramos nós grandes especialistas deste período, são arqueólogos que estudam o Império Romano, são uns portugueses, outros são espanhóis, e que têm feito um trabalho extraordinário de partilha do seu conhecimento e no avanço de novos dados, e é isto que é muito interessante. Nós vamos ter aqui o prazer de ter novos dados sobre como é que foi circulando durante o Império Romano os nossos mármores para outros lugares, portanto, para o lugar onde havia interesses económicos, onde havia possibilidades económicas de adquirirem exatamente os nossos mármores. Portanto, os nossos mármores hoje são conhecidos por estes investigadores em toda a Península Ibérica, são conhecidos no norte de África e são conhecidos também na Península de Itália. Portanto, vejam como, mais ou menos há 2000 anos, a circulação dos materiais saíram das nossas pedreiras e percorreram o Império Romano.
Romano. O Império Romano que tem grande relevância, como diz, nesta indústria dos mármores, mas também o direito, a história do direito está presente, nomeadamente já no segundo dia de trabalhos. É verdade. Vão estar também outros especialistas nesta matéria. Este congresso baseia-se em 3 elementos fundamentais do ponto de vista de investigação. Pela primeira vez em Portugal, pela primeira vez nunca tinha sido discutido a história do direito das minas e pedreiras. E, portanto, entregámos essa missão à Faculdade de Direito de Lisboa, que reuniu um conjunto de especialistas, são 9 ou 10 especialistas, que fizeram um inventário de fontes sobre a legislação produzida desde o período romano até os nossos dias. E, portanto, isto nunca tinha sido estudado, é inédito. As conclusões vão ser transmitidas durante este congresso e vão ser reproduzidas em livro. E isto motivou tanto interesse a estes especialistas que estão a encarar a possibilidade de fazerem eles próprios um congresso dedicado a este tema, com produção depois de atas sobre o tema. E um outro elemento também muito importante ligado a isto é a história económica. Nunca se tinha feito, do ponto de vista das rochas ornamentais e deste setor em particular, um estudo sobre a história económica. Nós conhecemos muitos estudos que foram publicados ainda durante a vigência do Cevalor, o próprio grêmio dos industriais e depois mais tarde a Cimagra produziram alguns documentos, mas nunca fez um trabalho sistematizado para a história económica. O que nós estamos agora a fazer nesta fase é uma história em retrospectiva. Portanto, estamos a abordar uma parte do século XX, outra parte do século XIX e vamos recuando até o século XVII. Ficamos muito aquém daquilo que é a verdadeira interpretação para uma história global sobre, do ponto de vista da economia, para estes séculos. Como se sabe, é muito difícil, à medida que vamos recuando, documentação. E, portanto, isso obriga-nos a um esforço maior, e esse esforço vamos dar continuidade, porque o gabinete está criado, o Gabinete de História Económica, dentro do próprio centro, e vai dar continuidade a esse trabalho. E um outro aspecto também muito importante, como temos vindo a descer no nosso período histórico enquanto país, vamos descer desta vez ao período médio, portanto, à Idade Média. Fomos também beneficiados com novas fontes de informação, sobretudo são documentos mais visíveis, são arqueológicos, não são propriamente um documento em papel, mas mesmo assim foi alcançado um volume de informação muito importante que nos fez descer ao século XIII. Portanto, há aqui podemos hoje dizer que há uma integração completa, desde o século XIII até os nossos dias, em que a historiografia já deu passos imensos para a história da indústria dos mármores e, em concreto, para a nossa região. E essa documentação que falou, é fácil chegar a ela? Certamente também quem possui essa documentação, também os próprios empresários disponibilizam-se a disponibilizar, passando a redundância, essa documentação aos investigadores? Bem, nós, para o período recente, temos feito alguma abordagem e temos tido acesso a arquivos muito importantes. Por exemplo, aquilo que vos posso aqui dizer, que é de uma relevância muito interessante, é o arquivo do Santuário de Fátima. O arquivo do Santuário de Fátima abriu-nos as portas pela primeira vez a toda a investigação, a toda, não foi só a nós, foi a toda a investigação, e tivemos a possibilidade de encontrar um conjunto de documentos que nos levam a comprovar a existência dos nossos mármores,
a existência dos contratos que foram realizados, o nome dos mestres que tiveram ligados e as empreitadas ou as encomendas que estiveram associados. Portanto, isto é muito relevante. Do ponto de vista do próprio setor, nós temos sido beneficiados também com pequenos contributos de alguma indústria que tem-nos feito chegar alguns documentos, outros que são consultados nos arquivos públicos, e os arquivos públicos são aqueles que são mais importantes para esta investigação. Por exemplo, posso-vos dizer que o arquivo do Ministério da Economia foi extremamente importante para chegarmos ao licenciamento das pedreiras. Nós temos o licenciamento das pedreiras desta região desde que há registros até aos anos 80, até aos finais dos anos 80, do século passado. Portanto, é um manancial de informação muito importante, dos quais documentos podem ser consultados por os atuais industriais que tenham necessidade de informação sobre as suas propriedades, as suas pedreiras, onde existiram já pedreiras anteriormente. Nós temos conhecimento, temos cartografia, temos uma quantidade de informação reunida, quer documental, quer bibliográfica, que está totalmente ao serviço da indústria e dos empresários. Que certamente, e como falávamos há pouco, toda essa informação é importante para a evolução do setor. É importante porque ela caracteriza, em termos de localização da própria indústria, nós sabemos todas as pedreiras que estiveram a funcionar em determinados períodos, todas as pedreiras que tiveram depois transmissão durante a sua existência, transmissão de proprietários e, ao mesmo tempo, processos de alargamento de lavra. Portanto, todas as pedreiras têm um plano de lavra e nós conseguimos perceber hoje qual era a dinâmica, como é que se processava e que atores tiveram nesse processo. E é aqui que podemos seguir para outro dos painéis que vai estar, digamos que em discussão neste congresso, que é o desafio da sustentabilidade e inovação. Esta história vai ajudar, digamos que, a ultrapassar estes desafios que são agora apresentados a esta indústria. Como disse há pouco, o nosso projeto é pluridisciplinar e não nos parecia que pudéssemos completar este percurso sem ter, portanto, a presença das geociências. E, desse ponto de vista, nós procuramos sempre trazer os engenheiros de Minas, os especialistas mais diretos com o recurso e, ao mesmo tempo, trazendo atores que trazem hoje um potencial em termos de ideia e de projeto para utilização. No fundo, é reinventar a forma de utilizar os nossos mármores. Aquilo que muitas vezes chamamos a uma escombreira lixo, ou, melhor dizendo, os industriais chamam lixo, nós chamamos outra coisa, uma grande oportunidade económica. Portanto, o que ali está tem um valor económico muito substancial. O que é preciso? O que é preciso é que a ciência, a inovação, possa ser colocada ao serviço desses industriais e lhe possa dar caminhos para reutilizar aqueles materiais que não são lixo, são materiais nobres. E essa reutilização das escombreiras pode estar também muito dependente de outro tipo de, entre aspas, de lobbies que podem, de certa forma, digamos que fazer concorrência a essas escombreiras. Esse é um risco. Dando a conhecer outros materiais. Isso é um risco. E temos que procurar, e a história é um bom exemplo para se situarem como o recurso foi utilizado sempre da melhor forma. Faz-nos alguma impressão
saber hoje que foram utilizados milhões de metros cúbicos de mármore desde o período romano até ao século XX e não havia vestígios praticamente nenhuns dessa utilização. Isto é, no terreno nós não observávamos o desventrar das pedreiras e o abandono das pedreiras. Portanto, tínhamos alguns vestígios, eram muito disfarçados pela própria paisagem, que tinha recuperado exatamente a função natural que é agrícola. Ora, o que acontece com o século XX é que houve uma tendência de se procurar o Eldorado. Ora, o Eldorado não existe em recursos naturais, não existe nem neste nem nenhum. Portanto, é aquilo que a natureza lá tem, é aquilo que nos pode fornecer. O que nós nos temos que adaptar é à natureza, não o inverso. E, desse ponto de vista, corre-se aqui algum risco. Como eu já ouvi dizer que se projeta desenvolver uma fábrica de marmorite utilizando os diversos calcários para substituir a ideia do mármore, porque o mármore já não tem aptidão ou já não tem reserva suficiente. Ora, isso é muito grave por duas ordens de razões. Nem o mármore está em processo de se esgotar. Eu não entendo nada de geologia, mas ouço os grandes especialistas de geologia e que falam em números astronómicos ainda de reservas. O que isso podia nos projetar para alguns largos milhares de anos de recurso. Por outro lado, é uma concorrência desleal a um próprio recurso natural. Portanto, se temos o recurso natural, porque é que não o havemos de utilizar? Se hoje temos tecnologia que podemos fazer lâminas a 5 milímetros ou 3 milímetros, não temos necessidade de estar a utilizar como se utilizou a 10 centímetros. Portanto, há aqui uma poupança de recurso e, com o mesmo trabalho, utilização para vários, para dimensionar o uso. Então agora pergunto-lhe se os empresários do atual setor estão despertos para esse tipo de concorrência. Bem, eu estou convencido que se não estão despertos, vão ter que despertar rapidamente, porque isto é público, Portugal vai beneficiar de um apoio financeiro único, é um apoio financeiro com um pacote de financiamento a fundo perdido. E, portanto, o país mais ou menos organizou-se de norte a sul do país com a oportunidade de todos apresentarem propostas para a utilização desses mesmos fundos na sua reestruturação industrial, naquilo que é a nova tecnologia e a nova economia. E, portanto, os industriais, se não estão despertos, têm que se despertar rapidamente. Nós, CECHAP, enquanto Centro de Estudos, fomos desafiados a integrar um consórcio e aceitámos exatamente pelo fundamento daquele projeto que tem uma origem central. É que o recurso é a nossa base de partida e tudo o que se acrescentar de valor tem que passar numa dinâmica vertical em que todos eles vão beneficiar, e é dessa forma que nós também vimos, do ponto de vista da história, que foi exatamente esse processo que foi utilizado nos momentos áureos em que se utilizaram os mármores da nossa região. Depende das suas palavras que o aproveitamento de fundos esteja a falar do aproveitamento do Plano de Recuperação e Resiliência. É exatamente o PRR que deu a possibilidade de apresentarem consórcios. Os consórcios tinham que se constituir por um número mínimo, integrados num objetivo central. No nosso caso, fomos desafiados pelo recurso, pelo mármore e pela região. E aqui é um aspecto muito importante, é que esta bazuca também, se nos chegar, tem que produzir efeitos na economia real da nossa região. Portanto, e foi um outro aspecto pelo qual também aceitámos esse desafio, é que ele vai ter um impacto direto na nossa região.
com industrialização, com novas posta de indústrias inovadoras a concentrarem-se na nossa região. E nós achamos que não podíamos ficar de fora por duas razões também. Por um lado, porque desenvolvemos investigação e vamos acompanhando exatamente a história desta indústria. E por outro lado, porque também fazemos parte, embora a montante, com a nossa oferta da Rota do Mármore, que vamos divulgando a região, o recurso, o património, a gastronomia e todos os outros patrimónios que estão associados à nossa região pelo mundo inteiro. E é aí que surgem as novas perspectivas que praticamente encerram este congresso no terceiro dia. É verdade, é verdade. Nós queremos realmente provocar aqui um choque de ideias. Não queremos aqui ficar bloqueados. E como disse há pouco, quando se trata de um projeto desta natureza que tem tantos participantes, um conjunto de áreas de ciências diversas, integrando a informação, digamos, numa base de dados, é importante que as novas perspectivas e as novas expectativas sejam valorizadas, quer do ponto de vista da sua inovação, quer de problemas que se colocam para os dias de hoje e outros que se vão colocar no futuro. Portanto, é nesta salvaguarda que procuramos, de certa forma, poder ter este choque de ideias. Esse choque de ideias e também os problemas e decisões que falou há pouco podem ser, digamos que, debatidas entre os especialistas, os empresários, que certamente irão estar presentes neste congresso, mas também entre decisores políticos que também vão estar presentes, nomeadamente na sessão inaugural, como o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, ou na sessão de encerramento, onde vários autarcas vão estar também presentes. É essencial. Nós não podemos funcionar de outra forma. Temos que partilhar. Esta é a maior ciência de todas, é partilhar. Estamos numa região em que há um problema sério de declínio da população. E quando se fala da população, também se fala da sua economia. Portanto, o primeiro aspecto que faz as pessoas abandonarem a região é a falta de oportunidades. Se não houver oportunidades, não existe também economia, portanto não há escala. Ora, se estamos a desenvolver um trabalho desta natureza, onde a história tem um papel e um significado importante sobre o nosso histórico, procurando projetar o nosso futuro, não podia ficar de fora as entidades políticas, as entidades ligadas ao saber, como é as universidades, e todos os outros atores que têm um papel determinante para o desenvolvimento da região. Portanto, nós temos de dialogar, somos forçados, não temos outra alternativa, somos forçados a fazer esse trabalho de aproximação, de diálogo e encontrar soluções comuns. O setor dos mármores está estagnado ou continua ainda com uma atividade como se registava há uns anos atrás? Bem, eu posso dizer isso do ponto de vista da história. Eu não posso transmitir aqui uma ideia real como é que se encontra o setor. É evidente que nós notamos um enfraquecimento na indústria a partir dos finais dos anos 80. Portanto, nos anos 90, a seguir às guerras do Golfo, foi trágico para a indústria. Depois, a crise financeira provocada a partir de 2007, 2008, agravou a situação internacional. Este é um setor que depende muito das transações internacionais. Portanto, se não existe investimento nos diversos países, o setor ressente de imediato. Se não existir desenvolvimento interior no país, acontece a mesma coisa. Portanto, se as cidades não se renovarem no seu património, na sua arquitetura, no seu urbanismo, vão ter esse problema. Temos aqui uma coisa que eu quero dizer com toda a clareza.
é que temos um recurso único e é reconhecido, não por mim, que eu sou muito fraco desse ponto de vista a dizer, em termos de material, a sua potencialidade, mas posso-vos transmitir que o nosso recurso foi utilizado em muitos séculos por todo o mundo. E isso, a prova disso é chegarmos aqui aos nossos vizinhos de Espanha. Eu fiz um périplo agora há poucas semanas por diversas cidades de Espanha e fui encontrando muito longe daqui mármores desde o século XVI, mármores levados exatamente das nossas pedreiras, levados para aquelas grandes cidades de Espanha, e o mesmo acontecer para muitos lugares de outros países. Portanto, o recurso tem aptidão, ele é reconhecido historicamente, continua a ser muito procurado. Agora, é evidente, os industriais são confrontados com uma concorrência. Portanto, há que saber tirar partido qual é a melhor forma de atingirmos. Não podemos ter aqui uma política de preços, porque os nossos mármores são diferentes de outros mármores. Não podemos, dos calcários que muitas vezes são vendidos como mármores, que não são mármores, são calcários, são outras pedras, e portanto há aqui grandes diferenças desse ponto de vista. O que há a fazer, e é o conselho que posso deixar, é procurar, através desta partilha, entre ciência, entre inovação, entre disponibilidade dos empresários, aceitarem e compreenderem quais os caminhos a seguir. Portanto, isto é um trabalho que não pode ficar isolado na empresa A, B ou C. Isto tem que ser partilhado. E não tenham medo de partilhar, porque têm vantagens nisso. Vão tirar rendimentos mais tarde se partilharem. Agora, é evidente, as coisas não estão fáceis. A indústria não deixou de investir na sua tecnologia. Verificamos hoje que a indústria tem máquinas muito ultrapassadas, com grandes consumos de energia. Hoje, com os preços da energia, com o problema grave que se vai colocar, segundo os especialistas, com essas fontes de energia, há que encontrar as melhores soluções. E as melhores soluções são sempre dialogando com quem sabe e partilhando em conjunto é a forma de ultrapassar essa mesma crise. Já que fala em toda essa situação dos empresários, certamente tem estado a inscrever-se, digamos assim, para este congresso e tem estado a mostrar o seu interesse. É curioso que nós temos estado a receber inscrições de italianos, estamos a receber inscrições de espanhóis, ingleses, brasileiros e portugueses. Os nossos empresários locais ainda não despertaram para aquilo que é a importância da história e do trabalho que temos vindo a realizar. É um apelo que eu vos faço. Não precisam de estar 3 dias, mas estejam atentos. Acompanhem, até porque decidimos, porque foi colocado, sobretudo por alguns ouvintes do lado do Atlântico, do lado do Brasil, pediram-nos que o Congresso fosse transmitido por uma via, e decidimos isso até mesmo através do Facebook, de uma página do Facebook, que vai ser transmitida em direto, exatamente porque há necessidade de terem conhecimento. E, portanto, o apelo que deixo aos nossos empresários é que partilhem connosco, não perdem tempo, ganham tempo e ganham muito se tiverem este trabalho do vosso lado. Aquilo que nós fazemos é para a indústria poder ter um grande portfólio. O maior portfólio que qualquer empresa pode ter é chegar lá ao seu cliente, ao seu potencial cliente, e entregar uns livrinhos do trabalho que temos vindo a realizar. Ali está tudo descrito, como este recurso tem um histórico enormíssimo e vai ter continuidade. Esta continuidade que também se alarga às visitas, como há pouco falou, que a Rota do Mármore tem realizado, é de certa forma também divulgar e dar a conhecer-se um pouco melhor àquelas pessoas que não conhecem a fundo este setor dos mármores. É verdade.
É muito importante essa questão, porque posso-lhe dar este dado que me foi transmitido pelo colega, o responsável pela rota, este dado que eu não me tinha apercebido. Desde agosto até ao dia de ontem, fizemos o mesmo número de marcações de visitas que fizemos em 2018, 2019 e 2020. O que quer dizer, em 3 meses fizemos o mesmo que fizemos em 3 anos. E posso-vos também dar um dado também muito interessante. Temos tido semanas com 9 proveniências de visitantes de países diferentes. Portanto, o que isso revela? Tivemos recentemente um grupo de jornalistas vindos da Alemanha que quiseram vir a experimentar partir pedra. E tiveram uma experiência muito gratificante e esperamos que venha a ter resultados. Ontem mesmo tivemos 2 visitantes, um americano e um espanhol, que trabalham em rede e que nos vão fazer chegar rapidamente grupos de visitantes vindos dos Estados Unidos da América. Portanto, nós estamos a crescer sustentadamente. Estamos a fazer um trabalho muito sério, continuamos a estudar, e porque é a partir destes elementos históricos que nós transmitimos o conhecimento, quer da indústria, quer deste estatuto em que o nosso recurso foi dimensionado, e quer ainda da nossa região, que vai beneficiar o setor hoteleiro, restauração e mesmo o setor industrial das rochas ornamentais. Só para concluir, é interessante que sejamos todas as semanas confrontados com pedidos de encomenda ou pedidos de orçamento de trabalho para a construção civil. Isto é, pedirem-nos cotação de materiais de mármores para a construção civil. Ontem chegaram 2. E isto é uma coisa muito curiosa, que nós temos o cuidado de responder a essas entidades. Não somos indústria, nem exploradora, nem transformadora de mármores, mas que fazemos a questão de reencaminhar para a indústria local, para eles próprios fazerem diretamente as suas propostas. E isto não é um caso. Multiplicam-se os casos nacionais e estrangeiros. Então, depende das suas palavras que poderá haver ainda uma falta de digitalização do setor dos mármores para chegar mais além. Isto só revela que o setor não está a ser conhecido naquilo que é o digital. Uhum. É fundamental que a indústria faça um progresso e faça um esforço para se dar a conhecer. Essa ideia que existiu durante muitos anos, que os grandes compradores vinham cá e que estabeleciam, é verdade que se vai manter, mas hoje tudo é procurado à distância. O primeiro passo é ir ao computador. É a partir daí que tudo se desenvolve. E não a ideia de chegar cá um senhor que vem dos Estados Unidos ou do Japão à procura de mármores. Não, eles antes de chegarem cá já fizeram o seu processo em casa. Muito bem, Carlos, antes de mais agradecer a sua presença, mas relembrar que o site onde vai ser transmitido este congresso e também o site do próprio projeto. Se procurarem, podem procurar por Rota do Mármore, podem procurar pelo CECHAP, podem, sobre o Congresso Mármore Global, chegam através do Google, é muito fácil, chegam logo rapidamente. E através das redes sociais, nós estamos presentes em todas as redes sociais. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Dia 25 tem início este congresso em Évora, no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia. Portanto, é o convite que lhe deixo a oportunidade para fazer a quem nos está a ver neste momento através do digital. Nós é que agradecemos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.